dar início à sessão. Vou partilhar então aqui o ecrã para darmos o início formal. Ok, bem-vindos. Achei que devíamos começar hoje pelo teaser. Este é o teaser deste programa e antes de mais eu gostava de vos dar as boas-vindas aqui ao terceiro webinar deste programa que se chama Protege o Teu Campus, que está inserido o kit de sensibilização em cibersegurança da MetaRede. Este programa tem o objetivo de sensibilizar a comunidade académica do ensino superior para os riscos e mostrar também boas práticas em termos de cibersegurança na utilização da informação e dos dispositivos que todos os dias usamos para acesso a essa informação. E íamos dizer que o kit de sensibilização é da autoria do INSIB de Espanha e foi adaptado pela MetaRede para o ensino superior. Depois foi traduzido para português pela MetaRede de Portugal, que está a dinamizar esta campanha num esforço colaborativo e conjunto de várias instituições de ensino superior que pertencem à MetaRede. Em Portugal este programa conta com o apoio do Centro Nacional de Cibersegurança e do CERT-RCTS e com o apoio logístico da FCT-FCCM. E esta informação que estamos aqui mensalmente a divulgar e a promover junto das instituições está disponível para qualquer instituição de ensino superior e, portanto, queremos que ela seja o mais difundida possível, uma vez que tem como objetivo, digamos, melhorar a nossa consciência enquanto comunidade para as questões da cibersegurança e, portanto, se a vossa instituição, se tiver alguém de alguma instituição que não tenha ainda aderido, pode sempre falar junto dos vossos serviços de informática para que a instituição possa aderir e também promover atividades dentro da própria instituição. Já agora a MetaRede é uma iniciativa, para quem não sabe, o que nunca apresentei aqui, no primeiro webinar, é uma iniciativa emanada do 4º Encontro Internacional de Reitores da Universia, em 2018, conta com a participação de 10 países ibero-americanos e está aberta a todas as instituições de ensino superior, públicas e privadas, incluindo outras instituições da administração pública. Em Portugal tem 4 grupos de trabalho, na área da promoção das TIC no contexto do ensino superior, nas quais participam já cerca de 40 instituições e destaco em particular a atividade do Grupo de Cibersegurança e Proteção de Dados, que é aquele que está a promover atualmente esta sessão. Bem, passando ao webinar. O webinar hoje precede ou antecede, digamos, a publicação na NAL do terceiro módulo, o terceiro curso, chamado Informação, Cópias de Segurança, Armazenamento e Distribuição, e a ideia é que as instituições de ensino superior também promovam ou possam promover depois dentro outro tipo de atividades. Este é o terceiro de 9 módulos do programa, que está a ser divulgado ao ritmo de 1 por mês. Hoje temos como orador o engenheiro Paulo Gafanha, da Microsoft. Não prevemos que a sessão ultrapasse 1 hora, portanto devemos ficar por dentro de 1 hora. Peço-vos para colocarem dúvidas, questões que queiram ver respondidas em perguntas e respostas ou Q&A, e elas são respondidas durante a sessão, no chat ou no final pelo orador ou por qualquer um dos membros aqui do painel. Queria-vos também dizer que já publiquei aí no chat
Uma ferramenta que divulgamos e que está publicada também no site da MetaRede e deste kit daqui do programa Protege o Teu Campus, uma ferramenta de autoavaliação em cibersegurança. A ideia desta ferramenta ela tem uma lógica de tipo inquérito, mas a ideia é que cada um faça uma autoavaliação, quer de conhecimentos, quer de comportamentos, e no fim tenha um resultado também dessa autoavaliação, que sirva como uma ferramenta, digamos assim, instrutória também para cada um de nós. E para cada um que as fizer. Portanto, apela-se ao preenchimento e à participação de todos os que estiverem aqui na sessão e a todos os outros. Como disse, hoje o tema é informação, cópias de segurança e armazenamento da instituição, e vou passar a palavra ao nosso orador da sessão, o engenheiro Paulo Gafanha. O engenheiro Paulo Gafanha conta com quase 20 anos de experiência na área de consultoria e formação em informática, 15 dos quais enquanto Microsoft Certified Trainer. Possui experiência, vasta experiência na assinação de currículos Microsoft, em soluções certificadas, Office 365, Microsoft Office 365, Teams, e portanto terei uma vasta experiência nesta componente mais de partilha de informação e de suporte, de tecnologias de suporte e aos modelos colaborativos atuais. Foi a Microsoft Innovator Educator Expert em 2020, ou foi em 2019 e 2020, e ainda é Microsoft Innovative Educator Master Trainer. Atualmente integra a equipa da Microsoft Portugal como especialista em soluções de educação. O Paulo vai nos dar uma perspectiva sobre este tema, que é o tema do webinar de hoje. Não é um decalque do curso, o curso é para vocês fazerem depois. Portanto, a ideia destes webinars, já agora, de todos eles, é trazerem uma perspectiva diferente, uma perspectiva prática, ou pelo menos diferente, e também por essa forma enriquecedora, sobre o tema que estamos a explorar. E, portanto, ele hoje vai-nos falar da utilização de ferramentas que podem, neste contexto do armazenamento, das cópias de segurança, da informação, e que já temos, enquanto comunidade de ensino superior, acesso e que podemos usar no nosso dia-a-dia. Mas sobre isso, nada melhor que eu passar a palavra ao Paulo. Paulo, que é teu, força. Obrigado. Obrigado. Antes de mais, obrigado por convidarem a Microsoft e por também permitirem que esteja aqui a fazer esta apresentação convosco para uma comunidade que nos é grata, que é o ensino superior, que nos é cara. Nós efetivamente temos uma grande presença e participamos ativamente em todas estas iniciativas para que sejamos desafiados, e agora passo aqui pelo meu objetivo, tentar ao máximo passar aqui alguma informação que vocês considerem relevante. Admito que é um desafio. Normalmente eu não estou muito em painéis de cibersegurança, mesmo que sejam de utilizador final. Foi essa a contextualização que recebemos aqui. Eu vou, como o Ricardo disse, a sessão será orientada à questão da gestão da informação, neste caso pessoal, do armazenamento da informação pessoal, como é que podemos lidar com ela de forma mais segura, garantindo que temos cópias de segurança e que a protegemos de alguma forma. Claro que eu vou aqui tentar ser agnóstico quanto baste, apesar de os exemplos serem claramente com o nosso exemplo Microsoft. Eu vou aqui falar, vou complementar aquilo que já percebi que estará no módulo 3 no curso na NAU. Essa informação vocês irão efetivamente vê-la lá. Tem lá os conceitos relevantes e mais importantes das bases das cópias de segurança. E aqui vou-vos tentar dar um bocadinho da experiência que tenho também, e tentando aqui não ir para pormenores muito técnicos, mas coisas que possam utilizar no dia-a-dia. Peço-vos que a apresentação por mim feita está planeada para ser muito curta. O meu objetivo é que vocês também me coloquem algumas perguntas e se for necessário, peço à Carla ou ao Ricardo que efetivamente me coloquem as perguntas no momento, se for necessário. Eu vou começar por partilhar então aqui o ecrã. Okay. Penso que já estarão a ver o ecrã. Então, sim. Como já disse, o meu nome é Paulo Gafanha, faço parte da equipa Microsoft de Educação. O meu papel na equipa é precisamente também fazer este tipo de webinars e de alguma forma ajudar na adoção das ferramentas, nas boas práticas, claro, focado no Office 365,
Aqui hoje vamos então falar da nossa visão, ou de como é que nós podemos efetivamente utilizar algumas ferramentas numa lógica diferente daquilo que estamos habituados a falar quando estamos a falar de cópias de segurança. Eu acredito que quando falamos de cópias de segurança há alguns objetivos fundamentais e diria que o principal é, se nos acontecer alguma coisa, e não vamos falar aqui das componentes organizacionais, não vamos falar do disaster recovery puro da organização, estamos a falar do disaster recovery pessoal, não é? Estamos a falar da gestão da informação pessoal dentro de uma organização, é certo, mas que também pode ser transportada para a perspectiva pessoal propriamente dita. Então, vou basicamente fazer isto, falar nisto, mas numa estratégia de Cloud First, e vamos perceber o porquê do Cloud First, vou tentar mostrar o porquê do Cloud First, e vamos dividir basicamente em 2 pontos: gerir esta questão de armazenamento pessoal na lógica das cópias de segurança, e a estratégia 3-2-1, neste caso aplicada a Cloud First, uma possível estratégia 3-2-1 aplicada com Cloud First, mas será apenas um exemplo, e depois também espero que me complementem e que coloquem questões. Então, nós, sempre que falamos de segurança, há sempre um equilíbrio. E quando se fala de segurança, as pessoas têm tendência a dizer que se complicam muito, depois temos passwords muito seguras que depois nos esquecemos. Sei que são temas para a frente, mas a primeira coisa que acho que é importante realçar é que hoje a identidade digital é mais importante do que nunca. Sei que no início, já nos primeiros 2 módulos já foi falado um bocadinho mais de alto nível da estratégia da organização, de como é que catalogam a informação. Tem outros tópicos mais para a frente relacionados com passwords, com as redes sociais, tudo aquilo que nós utilizamos no nosso dia-a-dia, mas por trás de tudo isto está sempre uma questão de identidade, e não posso deixar de alertar o pressuposto para esta utilização de que eu vos vou falar aqui hoje, é que há cuidados de ciberhigiene básicos que estão a ser tidos em conta por todo e qualquer utilizador das organizações. E isso passa por garantirem que a sua identidade, e vou estar aqui a focar na identidade institucional, não é? Na identidade que estão a utilizar enquanto membros de uma comunidade académica, que está devidamente acautelada, segura ao ser utilizada consoante as práticas que são recomendadas pelas próprias organizações. Tendo em conta isso, o que se espera hoje também não é que nós estejamos, pronto, mas então para ser seguro não vou andar com o meu portátil, não vou utilizar o meu dispositivo móvel, não vou partilhar informação. Penso que hoje em dia ninguém está disponível para isso. Nós queremos poder utilizar a informação, tirar proveito de tudo aquilo que a tecnologia nos traz atualmente a nível de colaboração e partilha, mas queremos fazê-lo de forma segura e, se tivermos problemas, possamos efetivamente recuperar essa informação. E então, acho que ninguém abdica destes três princípios de trabalhar ou de gerir a nossa informação pessoal. Mais uma vez, quando falamos aqui pessoal, estamos aqui a falar no âmbito do pessoal dentro da instituição, utilizando a informação institucional, mas também podem aplicar à gestão pessoal propriamente dita com ferramentas de utilização pessoal. Então, todos nós hoje, ou uma grande maioria, quer ter acesso à informação em qualquer local, em qualquer dispositivo, e de preferência com as funcionalidades a não serem muito diferentes de dispositivo para dispositivo. Mas também queremos ter a certeza que esses nossos ficheiros estão a ser utilizados de forma segura, que se eu perder o dispositivo não vou perder os ficheiros porque alguém os apaga, porque alguém lhes tem acesso de forma indevida. Claro que aqui também entramos na lógica de que dispositivos é que estamos a utilizar, com que políticas, e aqui eu não me vou intrometer nas questões organizacionais. Eu estou a partir aqui do pressuposto que as pessoas estão sempre a cumprir aquilo que são as normas que estão definidas a nível de organização, e estamos sempre a falar dos cuidados adicionais, ou que fazem parte da cultura digital que a pessoa deve ter, ou a literacia, ou os cuidados de ciberhigiene, como o CNCS muito divulga e bem, devem ter. Pronto, e depois também não abdicamos hoje de podermos partilhar a nossa informação, de colaborar na nossa informação, de poder colaborar com outras pessoas e fazer com que outras pessoas nos peçam para colaborarmos com elas. E então, a ferramenta que eu vos vou falar aqui, a primeira coisa que quero que se perceba é que efetivamente eu não vou falar dela como sendo uma solução de cópias de segurança.
Nós hoje, quando falamos de Cloud First, dificilmente falaremos de soluções de cópias de segurança. Podemos falar de cópias de segurança também na cloud, mas isso tipicamente precisamos de serviços adicionais. Eu vou focar-me aqui naquilo que é uma ferramenta que, enquanto comunidade académica, toda a gente tem, independentemente da universidade utilizar mais ou menos, toda a gente tem a ferramenta, o OneDrive, mas pode ser de outros fabricantes. As funcionalidades são semelhantes, naturalmente feitas de forma diferente. E uma das coisas que nós podemos fazer, então, aqui utilizando o OneDrive, é pensarmos no OneDrive como uma segurança, pelo facto de estar na nuvem, mas não quero nunca que confundam com o facto de termos uma cópia de segurança, um backup da informação. O que nós temos é sincronização de dados em diferentes dispositivos. Cabe-nos a nós, utilizando esta funcionalidade de termos os dados em diferentes dispositivos, garantirmos que temos, de alguma forma, uma cópia de segurança dos nossos dados salvaguardada. Pronto, e é isso que eu vos vou tentar passar aqui nestes 15, 20 minutos de apresentação que vos vou fazer a partir deste momento. Primeira coisa que é importante ter, o OneDrive e a lógica do Office 365 no geral é funcionar em qualquer dispositivo, em qualquer lugar. Portanto, vocês têm a aplicação cliente do OneDrive, se tiverem o Windows 10 já vem por defeito, mas devem sempre ter a última versão instalada, até porque as diferenças são significativas nas funcionalidades que é possível ter, mas funciona nos outros sistemas operativos também com os respectivos clientes. Claro que há aqui pequenas diferenças, pequenos tweaks de utilização, mas no geral as funcionalidades são semelhantes. E primeira coisa que é importante nós percebermos, a partir do momento que queremos cumprir aqueles 3 grandes objetivos que falei no início, temos que, obviamente, pensar como é que vamos gerir esta informação de modo a trabalhá-la nos diferentes dispositivos que temos disponíveis no nosso dia-a-dia. Utilizando uma ferramenta como o OneDrive, consegue-se fazer isso, tendo-a naturalmente devidamente configurada em cada um dos dispositivos que utilizemos. Começando, eu vou dar aqui o exemplo, isto é baseado na aplicação cliente do Windows 10, mas a partir do momento que tem a aplicação cliente do Windows 10, se clicarem nas definições, que está tipicamente disponível na barra de notificações junto à hora, no canto inferior direito, se clicarem com o botão direito e forem às definições, uma primeira coisa que é importante fazer, quando ainda não é imposta pela própria organização, é o próprio OneDrive fazer backup, ou seja, estar a guardar a informação das nossas pastas conhecidas de documentos do utilizador. Entenda-se por isso o ambiente de trabalho, as imagens e os documentos. Como é que se faz isso? E eu pus aqui este pequeno print screen. Reparem que ainda às definições há um separador que diz backup ou cópia de segurança em português e permite-nos criar uma cópia de segurança destes ficheiros. Ou seja, uma pessoa que está habituada, qual é o problema normal com a gestão da informação do utilizador final? É que a informação está guardada no seu computador. Ou ainda há, em muitas situações, um equilíbrio difícil de manter. A informação está guardada no seu computador, mas ele precisa de guardar por segurança, tem que guardar, tem uma pasta partilhada, ou em que tem acesso em que até pode guardar a informação, mas depois não tem sincronização, sai fora da rede e não consegue ter acesso à informação. Deve fazer de forma segura com VPN ou com as regras que estejam definidas, mas aqui estamos a falar de aquilo que está no computador normal, no computador do utilizador, aquilo que ele utiliza no dia-a-dia, a sua informação, não aquela que por políticas deve estar guardada nos servidores e isso devem continuar a fazê-lo. Eu não vou repetir isto várias vezes porque acho que isto é importantíssimo. Estamos a falar de gestão da informação do trabalho, do dia-a-dia da pessoa, não daquela informação que claramente pelas mais diversas questões, sejam elas regulatórias, sejam elas de segurança, sejam elas de normas que estejam definidas na organização, tenham que estar guardadas num determinado servidor. Isso não está sequer em causa, isso tem que ser sempre cumprido, tem sempre que ser cumprido. Portanto, estamos a falar da informação com que a pessoa lida no dia-a-dia. A pessoa que está a fazer a tese, que está a fazer o trabalho, que está a fazer um relatório em colaboração com um conjunto de colegas, mas que são trabalhos que estão a fazer no seu dia-a-dia e que tipicamente, em condições normais, guardam nos meus documentos
ou no ambiente de trabalho, porque acredito que haja muita gente, como eu às vezes ainda faço, agora não me preocupo, mas que tínhamos a tendência de, estamos a fazer, isto é aqui qualquer coisa temporária, está no ambiente de trabalho, e depois só no fim é que tiro do ambiente de trabalho e ponho no sítio final. Se nós tivermos estas cópias de segurança ativas, não há problema a pessoa estar a pôr no ambiente de trabalho, nos documentos ou nas imagens. Porquê? Porque automaticamente essa informação está sincronizada no seu OneDrive e no mínimo temos então os nossos dados sincronizados na nuvem. É importante perceber que nas versões mais recentes do cliente OneDrive e também com o Windows 10, há a funcionalidade do Files on Demand, que está nativa, não é, aparece uma coluna em que vocês têm uns símbolos que vos permite perceber se os ficheiros estão guardados só na nuvem ou se estão mesmo descarregados no nosso dispositivo, e é isso que nos vai permitir aqui definir também o que é que queremos ter efetivamente em cada dispositivo que estamos a utilizar. Portanto, esta apresentação vai ficar disponível. O cuidado que eu aqui tive, mais do que estar a fazer aqui muitos gráficos, muito grafismo de PowerPoint, estes links estão aqui para depois irem a informação detalhada sobre como é que podem fazer este processo no vosso computador pessoal que utilizam no vosso dia-a-dia, está bem? Portanto, mas este processo é simples, é mesmo isto, é ir às definições do OneDrive, cópias de segurança, gerir cópias de segurança e ativar as cópias de segurança, e estas pastas conhecidas passam a estar automaticamente associadas e a ser sincronizadas no nosso OneDrive. Depois, e aqui é onde eu vou tentar demonstrar-vos algumas questões, quando se fala de guardar informação, de fazer cópias de segurança, de utilizar a informação de forma segura, o que é que nós temos presente quando estamos a fazer cópias de segurança? É como os seguros, nós não fazemos as coisas a pensar que as vamos ter que utilizar, mas convém que quando as coisas aconteçam, nós tenhamos alguma segurança, não é? E porque é que, por exemplo, temos tantos problemas com ransomware e ainda hoje continuam a ser graves os problemas que se têm com ransomware? Porque muitas das vezes é só nessa altura, quando uma empresa tem ou é atacada ou tem um problema com ransomware, é muitas vezes nessas alturas que se percebe que as cópias de segurança, afinal, quando vamos para recuperar as cópias de segurança, a informação não está como nós esperaríamos que estivesse. Penso que concordarão comigo que esse é, a maior parte das vezes, o grande problema com os ataques de ransomware. Se as cópias de segurança tivessem feitas, se as políticas de backup estivessem a funcionar como muitas vezes estão documentadas, mas muitas vezes até nem documentadas estão, o problema não seria pelo menos tão grave, sendo grave não seria pelo menos tão grave. Mas na maior parte dos casos isso não acontece. Mas isso é um caso extremo, o de ransomware. Mas normalmente precisamos por coisas muito mais banais do dia-a-dia. Enganámos-nos a apagar um ficheiro. Quando estamos a falar na utilização normal do dispositivo, seja Windows, seja Mac, seja Linux, não há problema. Nós ainda temos ali, se não tivermos feito logo um apagar definitivamente, temos ainda as reciclagens, o equivalente às reciclagens em cada um dos dispositivos. Mas se não tivermos, como é que podemos recuperar? Numa sessão de ficheiros normal, não será tão fácil. Se tivermos a informação sincronizada num cliente como o OneDrive, nós podemos recuperar esta informação. E como é que nós podemos recuperar esta informação? Eu depois vou-vos mostrar estas questões na prática em cada um, no OneDrive, está bem? Mas isto é importante, porque é uma questão que nós queremos quando queremos fazer cópias de segurança. Nós queremos, por exemplo, recuperar versões anteriores. Nós normalmente, se estivermos a utilizar o nosso sistema de ficheiros normal, apesar de ser possível ativar as versões anteriores, não é a coisa mais, admitamos que não é uma coisa que os utilizadores normais se preocupem ou tenham ou verifiquem. Mas a partir do momento que se utiliza uma ferramenta como na cloud, e independentemente aqui da ferramenta que é, mas falando aqui no caso do OneDrive, vocês conseguem sempre recuperar versões anteriores dos documentos, o que é importante. Houve uma alteração e eu sei que até queria voltar a 2 ou 3 versões atrás, é possível fazer isto e eu vou-vos mostrar como. Mas depois, o que é que se aproxima aqui mais daquilo que é uma restauração de cópias de segurança? É nós podermos chegar
numa determinada altura, e isto aplica-se, por exemplo, infelizmente, nos casos de ransomware, né, em que eu sei, naquele momento no tempo, fomos atacados, os ficheiros ficaram encriptados, ficámos sem acesso a eles, nós precisamos de voltar atrás no tempo para conseguir recuperar esses ficheiros. É possível fazer isso. Ou porque tivemos um outro problema qualquer, que não ransomware, mas tivemos um problema e precisamos de voltar ao dia anterior e ver os ficheiros como estavam naquele dia. Pronto, isso é possível fazer utilizando as funcionalidades do OneDrive. Depois, há aqui a questão de, mas eu continuo a preferir os sistemas de backup mais tradicionais, e claro, eles têm o seu espaço. Eu não estou aqui, nunca vou dizer o contrário. Isto tem que ser complementado com sistemas de backups tradicionais. Estou a falar sempre aqui numa questão pessoal. Quando falamos de organização, de organizações, as coisas têm... teríamos que falar de coisas muito mais técnicas. Mas no dia-a-dia, nós, enquanto utilizadores, queremos trabalhar, queremos saber que estamos minimamente seguros e que se houver um problema conseguimos recuperar a nossa informação. Pronto. E aqui temos essa possibilidade também de recuperar a nossa informação, de voltar a um determinado ponto no tempo e o próprio OneDrive fazer essa recuperação. Depois, e apesar de eu não pôr aqui, mas sendo o terceiro eixo que eu vos tinha dito que hoje ninguém abdicava, é o facto de podermos partilhar de forma segura a informação. Apesar de fugir um bocadinho aqui desta lógica das cópias de segurança, nós sabemos que hoje um problema também grande que existe com a partilha de informação é muitas vezes a informação circula por e-mail, as pessoas fazem dos e-mails os arquivos, pronto, e isso claramente não é uma boa prática já há muito tempo, mas é algo que continua a acontecer muito. E se nós estivermos a utilizar soluções deste género, nós podemos evitar muitos desses problemas de e-mails que depois são perdidos ou que são reencaminhados e a informação é acedida por outras pessoas e depois às tantas não sabemos onde é que temos o e-mail, porque nós podemos estar a guardar a nossa informação onde nós sabemos que a temos controlada e partilhá-la com quem queremos fazer sem ser complicado. Pronto. Então, outra coisa que é importante nas soluções cloud e que é transversal também mais uma vez, a evolução é muito mais rápida também devido aos mecanismos de inteligência artificial, machine learning, de detecção de problemas, de detecção de possíveis fraudes, de utilização fraudulenta das nossas identidades, de detecção de ransomware. E isto é um exemplo, esta imagem é um exemplo que é a detecção de ransomware do próprio OneDrive. Se verificar que há ali alterações que sejam suspeitas, para a sincronização, envia um aviso para o utilizador e manda os passos que o utilizador deve seguir para limpar as máquinas em que tenha os dispositivos, em que tenha a conta associada, para que consiga recuperar a informação de forma o mais segura possível. Mais uma vez, não estamos a falar de cópia de segurança no sentido tradicional, estamos a falar de sincronizações de dados e de evitar a sincronização de dados ou de fazer a sincronização de dados no sítio certo, mas de facto faz aquilo que nos é desejado, que é termos os nossos dados acessíveis em caso de termos algum acidente ou alguma perca, por exemplo, com um determinado equipamento onde ele está acessível. E aqui podem não conseguir ver muito bem, mas eu só pus este print aqui de algumas definições para se perceber que também há questões que nos evitam à partida comportamentos por engano. Por exemplo, eu posso receber uma notificação e tenho aqui, quando as pessoas partilham comigo, mas por exemplo, antes de um volume grande de documentos serem apagados do OneDrive, a pessoa receber um e-mail para saber se efetivamente quer que eles sejam apagados. Porque pode ter feito por engano num dispositivo qualquer, ou alguém pode ter tido acesso num determinado dispositivo que tinha aquela conta configurada aos ficheiros e apagou. E a pessoa tem aqui um tempo para evitar esse problema. Tá bem? Portanto, está aqui também alguma prevenção que é feita de forma automática pelas próprias funcionalidades. Tá bem? Portanto, isto é para perceberem que, efetivamente, no nosso dia-a-dia pode ser muito simples garantirmos aqui alguma segurança a nível de prevenção e também conseguirmos recuperar de forma relativamente simples alguma informação, ou a informação que temos, caso ela seja perdida. Mas nós estamos a falar de informação sempre
Não estamos a falar de sistemas de cópias de segurança de aplicações e no seu todo, está bem? Estamos a falar da informação dos utilizadores. Portanto, acho que é importante percebermos isso. Eu se calhar vou mostrar aqui ainda o outro diapositivo, apesar de isto já faria mais sentido a seguir, mas assim eu faço agora uma demonstração destes 4 passos, volto atrás, mas já falo nesta estratégia, que é uma estratégia que é conhecida e que é falada que vocês vão ver no vosso módulo do curso da NAU, que é a estratégia 3-2-1, isto é apenas um exemplo, está bem? Isto cada pessoa, com os conhecimentos técnicos que tenha, com aquilo que tiver ao seu dispor, poderá aplicar este princípio de forma diferente. Eu dou um exemplo, portanto, que é algo que eu até pessoalmente faço, por exemplo. Então, nesta mesma estratégia, por exemplo, diz-se que deve ter 3 cópias de segurança de qualquer arquivo importante. Eu acho que isto é quase inato, não é? Nós, quando estamos a fazer algo muito importante, nós guardamos ainda hoje numa pen, num disco rígido, no computador, num servidor, até guardamos em mais do que 3 sítios. Né? Pronto, isso naturalmente é importante. Aqui, se estivermos a utilizar o princípio de ter os ficheiros sincronizados numa cloud, seja lá ela qual for, à partida no mínimo temos na cloud e podemos ter pelo menos num dispositivo que estamos a utilizar regularmente, e aqui agora é preciso perceber as particularidades do sistema que esteja a utilizar. No caso do OneDrive é possível definir em cada dispositivo se estou efetivamente a trabalhar com uma cópia de todos os dispositivos localmente ou só daqueles que eu quero. Então, posso dizer caso a caso os que eu quero. Mas, no mínimo, um computador convém que esteja com com tudo aquilo que a pessoa tem no OneDrive, até para evitar ter que, num caso extremo, ter que estar a fazer download de tudo o que tenha na nuvem. Reparem que hoje trabalhamos com quantidades enormes de informação na nuvem. Um OneDrive institucional tem até 1 tera disponível por utilizador. Vocês estão a ver o que é descarregar 1 tera, se for preciso depois para fazer um backup ou um download de algo que está lá e para sincronizar só de uma vez. Pode demorar tempo mais do que nós desejaremos que possa demorar. Pronto. Depois, naturalmente, podemos fazer isso num PC, mas devemos ter, ainda só teríamos 2 sítios, né? Teríamos a cloud e teríamos um PC, ou um portátil, o dispositivo da pessoa. Convém fazer desse mesmo dispositivo onde se tem essa informação, fazer no mínimo para e agora aqui o suporte depende, mais uma vez, depende também das possibilidades financeiras, do conhecimento técnico que cada pessoa tenha, mas pode ser uma cópia utilizando uma ferramenta de terceiros, até gratuita, para ir fazendo diariamente, por exemplo, uma cópia de segurança para um disco externo, continua a ser perfeitamente válido para a utilização pessoal, ou para um outro tipo de suporte, ou se for um caso mais avançado, é possível também ter hoje NAS, que são sistemas com discos de rede que se podem ter em casa, que até já têm versões web para ter, por exemplo, o cliente de OneDrive também. Ou seja, posso estar a descarregar para esse dispositivo, que por sua vez pode ter sistemas de RAID, pode ter 2 discos em espelho. Portanto, estamos a fazer, e em casa, mesmo em casa, isso hoje, os custos, comparado com há 3 ou 4 anos atrás, são significativamente mais baixos. Pode parecer que se está a falar de coisas extremamente complexas, mas hoje as coisas estão muito intuitivas para o utilizador final. Portanto, não é difícil hoje conseguirmos ter estas 3 cópias de segurança feitas. Depois, pronto, aqui os 2 suportes de armazenamento, cloud, disco local, um outro suporte seria o ideal. E aqui falando no âmbito institucional, podia ser, aqui no caso, vamos falar de universidades, mas é aconselhável sempre nas boas práticas de backups que haja uma cópia off-site, né? Que haja uma cópia dos dados fora da organização, fora do edifício da organização. Nos casos das universidades têm tipicamente muitos sítios, mas numa organização que possa às vezes ser mais pequena, tem só um espaço. Se houver um problema com a parte mais central dos data center ou de algum dos servidores, poderia ser importante. Então aqui um exemplo melhor será esta questão do NAS, do NAS doméstico, ter essa informação sincronizada. Pronto. Mais uma vez, eu não me canso de dizer isto, estamos sempre a falar da informação que é da responsabilidade do utilizador no dia a dia na sua organização, nunca de outro tipo de informação que deve ter o seu circuito muito bem controlado. Então, indo aqui para o OneDrive,
e para vocês perceberem então como é que nós fazemos cada um daqueles pontos que eu falei inicialmente, e aqui tenho, e só para vos mostrar novamente, tínhamos aqui que nós podemos facilmente recuperar fecheiros apagados, podemos recuperar apenas versões anteriores de algum documento, ou recuperar para um ponto no tempo. Eu vou-vos demonstrar aqui de forma simples como é que estas coisas são feitas no OneDrive. Então, eu tenho aqui neste momento eu vou aqui utilizar a versão web, também para fazer estas funções, efetivamente é sempre melhor a versão web, isto é o Office 365, se eu for a um OneDrive, isto é uma conta, como imaginam, isto é uma conta de demonstração, portanto não tem aqui nada de relevante, mas dá para perceberem os conceitos, que é o mais importante aqui. Então, e o que é que nós temos? O OneDrive, nós temos aqui os fecheiros, se repararem, salta logo à vista que temos aqui um Recycle Bin. Se reparar na informação, o utilizador consegue recuperar coisas que tenha apagado nos últimos 30 dias, sem recorrer a mais ninguém. Então, se eu for aqui ao Recycle Bin, pronto, tenho aqui um fecheiro que apaguei agora há bocado, só para se perceber que efetivamente está aqui e que nós podemos recuperar o fecheiro. Está bem? Podem fazer o botão direito, Restore, e estava a recuperar um fecheiro que eventualmente tinha apagado por engano. Relembro, 30 dias. Está disponível aqui tudo aquilo que o utilizador apagar durante 30 dias fica aqui disponível para ser recuperado. Se for entre 30 a 90 dias, já terá que pedir ao administrador da organização, que tenha a administração do Office 365, para ir poder recuperar essa informação. Mas estamos a falar de 30 dias, portanto, mesmo em sistemas de backup tradicionais, muito on-premise, sempre estarmos a pensar em sincronizações e verdadeiras cópias de segurança, não é fácil manter 30 dias de histórico de forma controlada e segura, com fiabilidade. Pronto, mas quando estamos a trabalhar dos documentos, então, por exemplo, eu tenho a lógica de recuperar versões anteriores, que é algo que este tipo de sistemas ganha em relação aos sistemas de backup. Mais uma vez, também há sistemas de backup extremamente avançados hoje em dia que permitem recuperar granularmente fecheiros. Pronto, mas nem todas as organizações têm e os custos e há custos naturalmente inerentes a esse tipo de soluções, quando ferramentas como estas já estão incluídas e neste caso até são de forma gratuita para a comunidade educativa, né? Portanto, qualquer utilizador tem acesso nas instituições académicas a estas funcionalidades. Sim, tudo o que aqui está, tudo o que eu vos estou a mostrar, estamos a mostrar coisas que estão disponíveis no plano base, que é gratuito para todas as instituições, tá bem? Não estou aqui a mostrar nada que seja preciso os planos especiais. Pronto, então se eu quisesse ver aqui, por exemplo, eu tenho aqui este teste de evolução de leitura, se eu quisesse ver as versões, reparem que eu só clicando nos 3 pontinhos, eu conseguia logo ver aqui as versões do documento. Tenho aqui o Version History. E se eu clicar, por acaso este só tem 2 versões, mas se eu por acaso quisesse, afinal eu queria recuperar esta versão 1.0, eu bastava-me clicar aqui, fazer Restore e ali a criar uma terceira versão deste documento e esta passava a ser a versão atual, está bem? Isto também, estou-vos aqui a mostrar o online, mas se utilizassem, por exemplo, as aplicações, neste caso com as aplicações do Office, também aparece, se estiverem a utilizar o Office 365, também vos aparece ao lado do nome do fecheiro, vocês também conseguem ver as versões e fazer esta recuperação dentro do próprio cliente rico de Office. Mas aqui estamos a falar apenas de dados. Quero recuperar esta versão, é restaurar e recuperei uma versão anterior do documento. Se isto foi um bocadinho mais grave, eu já não sei o que é que se passou aqui, mas eu sei que perdi aqui um conjunto de informação e quero recuperar, quero repor a informação tal como estava ontem ou há 2 dias atrás ou há 3 dias atrás. Estando aqui na base do OneDrive, aqui nos meus fecheiros na mesma, se forem às definições, uma das coisas que aqui tem é precisamente o Restore Your OneDrive. E o que isto faz é recuperar num determinado ponto no tempo, ok? Então eu vou dizer que quero escolher restaurar, e agora podia ser para ontem, há uma semana, há 3 semanas, ou para uma determinada data. Okay? Pronto, claro que isto é uma conta que não tem aqui, praticamente não é utilizada, portanto não dá para perceber aqui grandes diferenças, mas eu podia agora escolher quantos dias para trás é que eu queria voltar e ter o meu OneDrive como se fosse naquele momento no tempo. Tá bem? Fazendo isto, ele ia me dizer que vão ser afetados
X mil ficheiros, ou X centenas de ficheiros, ou X ficheiros. Está bem? E nós ficávamos com o OneDrive tal como o tínhamos naquele período de tempo, naquela altura. Era como se fosse um espelho do que estava naquela altura. Que na prática é o que nós fazemos quando fazemos um restauro de uma cópia de segurança que nós tínhamos em qualquer sistema tradicional, não é? Portanto, é isto que estamos a fazer quando estamos a falar de dados. Pronto. Como bem, isto não tem que ser efetivamente complicado fazermos estas operações com algum cuidado e com alguma segurança. Está bem? Portanto, é uma questão de fazermos isto de forma correta, estruturada, e sabermos efetivamente o que é que estamos a fazer, mas sempre com as vantagens inerentes de podermos estar a colaborar, a trabalhar em diferentes dispositivos. Só para fugir aqui um bocadinho desta questão da cópia de segurança e da utilização, mas porque eu acho que é importante para a utilização mais segura, e depois vocês podem explorar, não são funcionalidades que são fáceis de explorar, mas que é importante perceberem, que é, a partir do momento que vocês estão a trabalhar no OneDrive, e atenção, estou-vos a mostrar aqui a versão web, mas a pasta do vosso OneDrive aparece-vos no explorador do Windows como uma pasta normal, aparece o OneDrive e o nome da organização, o vosso nome, está bem? E o nome da organização, e tudo o que lá aparece é a vossa informação dentro do OneDrive institucional, está bem? Tudo o que estiver dentro dessa pasta, o OneDrive Paulo Gafanha, o OneDrive Microsoft, por exemplo, tudo o que lá está é aquilo a que eu tenho acesso, como se fosse que é a minha área pessoal de fecheiros, está bem? E eu consigo ver tudo tal como estou a fazer aqui. Se eu fosse, e lá também consigo fazer isto, clicando com o botão direito, queria partilhar este documento, por exemplo, com o Ricardo, eu podia fazer 3 pontinhos, partilhar, e agora aqui, isto é importante só para dar aqui uma dica. Quando nós enviamos um e-mail, isto não estou a dar uma novidade a ninguém, se eu envio um documento, em anexo, eu não consigo saber a partir desse momento, a não ser que tenha os mecanismos de proteção adequados, ativados, eu não consigo perceber se a pessoa reencaminha o documento ou não reencaminha, se não há outra pessoa a aceder ao documento. Eu por aqui ganho a vantagem de estar utilizando estas ferramentas na nuvem, ganho a vantagem de eu poder dizer o que é que a pessoa vai poder fazer com o documento e se é só uma pessoa que vai poder aceder. Por exemplo, se eu dissesse aqui, não que toda e qualquer pessoa pode aceder a este documento, mas que apenas determinada pessoa, specific people neste caso, vai poder abrir o documento, nem sequer vai poder editá-lo, só vai poder abri-lo, guardá-lo. Podia inclusive bloquear o download. Eu podia dizer, queria enviar este documento para o Ricardo, mas só queria que ele visse, mas não pudesse alterar, nem sequer pudesse descarregar o documento. Bastava-me dizer aqui bloco download e ele nem sequer conseguia descarregar o documento. Mas eu quero partilhar o documento e quero enviá-lo. Faço aplicar e agora punha aqui, eu penso que, acho que é Ricardo @, não é Ricardo? Só, também não interessa, eu não vou chegar a enviar. O que eu quero é que se perceba que se eu fizesse este envio, o Ricardo ia receber um link no e-mail, um texto a dizer que tem acesso a este documento e ia poder abrir este documento sem o poder alterar. Mas como é que isto é diferente em relação a outra coisa qualquer? Eu podia, sem enviar, se eu enviar, é como outras aplicações que partilham fecheiros na internet e a pessoa recebe um link e descarrega. Mas eu podia copiar o link, a partir do momento que eu faço aqui copiar link, eu estaria a copiar um link que tem as permissões atribuídas apenas para o Ricardo. E eu podia agora pôr isto como um link num e-mail que ia enviar, em vez de estar a enviar o anexo. A vantagem disto é que se o Ricardo encaminhasse esse e-mail com esse link para outra pessoa, a outra pessoa não ia conseguir abrir. Ok? Porquê? Porque eu tinha limitado o acesso a este fecheiro apenas ao Ricardo. Pronto. E isto também ajuda a que nós muitas das vezes ganhemos muita segurança na maneira como utilizamos os nossos dados. Pronto, isto daria aqui para outras questões, mas não queria deixar de dizer aqui que esta questão da colaboração também é importante e podemos fazê-lo de forma segura. Está bem? Portanto, e deixar o e-mail para aquilo que ele é efetivamente feito, não para ser um sítio de arquivo ou de partilha de documentos, não é esse o intuito do e-mail. Pronto, eu ia perguntar se há questões, eu afinal falei bastante.
Obrigado, Paula. Carla, há algumas questões? A primeira seria se existe a possibilidade de apagar permanentemente a informação no OneDrive. Também outra relacionada com o OneDrive vou fazer, são 3 perguntas e assim responda-se logo todas. Sim. Quanto tempo se pode recuperar os fecheiros do OneDrive, ou seja, o tempo máximo, e o OneDrive protege-nos do ransomware? Pronto, eu acho que tentei dar essas respostas mais ou menos. O proteger, vou começar pela última, o proteger do ransomware. Em primeiro lugar, há estes mecanismos de detecção que detectam atividade suspeita, e que se detectar que tem atividade suspeita de ransomware, automaticamente para as sincronizações, envia um e-mail ao utilizador com os passos que deve seguir para conseguir parar o infectar dos fecheiros, ou a encriptação dos fecheiros nesse caso. Depois, a questão do tempo, eu referi, o utilizador, sem precisar de recorrer a mais ninguém, tem 30 dias para recuperar fecheiros no tal Recycle Bin que tem no OneDrive online. Tem que o fazer online, não consegue fazer no explorador dos fecheiros do Windows, está bem? Aí tem mesmo que ir ao OneDrive online e fazer lá no Recycle Bin a recuperação dos fecheiros. 30 dias. Depois, na janela de tempo de 30 até 90 dias, só pode pedir ao administrador do sistema, da organização em que está, porque ele consegue ainda ir a um segundo Recycle Bin, que é como se chama mesmo, e fazer a recuperação dos documentos que lá estejam. Quanto ao eliminar definitivamente, pronto, aqui há sempre questões que têm a ver com aquilo que esteja definido a nível da organização. Há coisas, se a organização tiver definidas políticas de retenções, mesmo para os dados que estejam nessas contas, serão essas definições que ganharão precedência. Partindo do princípio que no OneDrive os dados são efetivamente do utilizador e é a responsabilidade dele, quando elimina, estas questões das reciclagens continuam lá, estes períodos, mas depois disso, pronto, na realidade, ao fim de 114 dias, não há dados nenhuns. Mas aí já nem a Microsoft recupera nada, está bem? O único período que existe é entre os 90 e os 114 dias. Há um período adicional que pode ser feito um pedido excepcional de recuperação dos dados para recuperar. Portanto, na pior das hipóteses, ao fim de 114 dias, os dados estão completamente eliminados. Mas este é o funcionamento de compliance da Microsoft, portanto, é normal que a pessoa se possa arrepender, também não seria normal que a pessoa apagasse tudo definitivamente e no minuto a seguir já não houvesse lá nada. Está bem? Posso fazer outra questão colocada aqui do Laércio? Sim, coloco, sim, à vontade. Então, por favor, comente as implicações do RGPD com as cópias de segurança, nomeadamente a estratégia 321, detalhando o conceito de informação da própria responsabilidade do utilizador. Pronto, por isso é que eu referi logo no início que isto eram questões de utilização pessoal dentro, essas cautelas estão a montante, antes de fazermos este tipo temos que controlar, já temos que saber muito bem que tipo de dados é que estamos a utilizar e a organização também já tem que saber se nós temos que ter acesso ou se podemos ter acesso a esses dados ou não, está bem? Portanto é uma preocupação que é anterior a esta, deve estar, não é anterior, ela tem que estar sempre presente. Claro que o utilizador é responsável, por exemplo, aquela partilha que eu fiz ali há bocadinho com o OneDrive. Eu, em tempos, há uns anos, quase que assistia a um diretor comercial a ser despedido à minha frente porque se tinha enganado a enviar um e-mail com a lista dos clientes para alguém concorrente, não é? Porque se enganou a enviar o e-mail e foi em anexo um fecheiro que não devia ir. Ora, isso, naturalmente, nos tempos atuais, por todos os motivos, aí eram comerciais, mas tinham dados pessoais, efetivamente. Portanto, isso não pode acontecer, mas é da responsabilidade do utilizador, efetivamente, garantir que isso não aconteça também. Quando já tem acesso a eles, não é? O utilizador tem que ter essa noção, é da responsabilidade dele não fazer que outros possam ter acesso a dados que não devem ter.
Pronto, mas aí já entramos nas questões, não é a minha especialidade, eu não gosto muito de falar muito de regulamentos de proteção de dados em concreto, porque, mas estes princípios são inalienáveis. Se temos acesso a dados pessoais ou dados sensíveis, naturalmente é da nossa responsabilidade sempre, no dia-a-dia, cautelar. Temos responsabilidade, não podemos fazer nada que ponha em causa aquilo que são as políticas que a organização já tem implementadas. Mas aquela partilha ajuda, não é? Porque se eu só disponibilizei para o Ricardo, eu tenho a certeza que mais ninguém vai aceder, pelo menos. É porque sei que o Ricardo também pode ter acesso àquela informação e vai aceder de forma correta e segura. Eu estou aqui e adicionava só aquilo que ou reforçava aquilo que o Paulo disse. Do ponto de vista, houve aqui uma separação que acho que ele tentou fazer. Há aqui uma componente que é a componente institucional e, enquanto instituição, estamos obrigados a um conjunto de regras, incluindo as do RGPD, como é evidente, e também, enquanto pessoas, estamos obrigados, mas aqui a questão é, há uma ferramenta que pode ser usada em vários contextos, quer no contexto profissional, quer no contexto pessoal, e, de facto, no contexto profissional, ela deve obedecer às regras que a instituição tem e, portanto, a instituição pode, por simplesmente, não permitir que a informação seja colocada no OneDrive, isso é uma regra da instituição. Outra coisa é, enquanto informação pessoal, e todos nós nas nossas instituições, para além de trabalharmos e termos um conjunto de informação da instituição, que é sempre a instituição, há se calhar depois um conjunto de informação que trabalhamos mais do ponto de vista pessoal, em tom particular se estivermos, se formos alunos, docentes, temos se calhar um conjunto de informação que nos diz respeito mais à nossa esfera e que temos que ter, somos nós os donos da informação, somos nós que definimos regras e que estamos obrigados também ao RGPD, como é evidente, sem sombra de dúvida, mas que podemos ou não usar estes mecanismos de uma forma mais autónoma. Portanto, se quer reforçar aqui esta diferença entre o que é institucional e que as instituições, as universidades, os politécnicos, qualquer instituição deve ter regras para essa informação e, portanto, ela que define onde é que é ou não feito, onde é que são ou não feitos os backups, ou onde é que é feita ou não a sincronização, vamos pôr a coisa assim porque foi assim que foi referido. A outra questão é a minha informação pessoal que eu tenho, um conjunto dela, e que neste momento, de facto, temos esta funcionalidade disponível que podemos usar, com certeza temos que ter a cautela com as regras dessa utilização. Sim. Carla, não sei se tem mais alguma... Aqui mais uma pergunta, num cenário de partilha de um ficheiro com uma segunda pessoa, na qual esta tem permissões de edição, quando estão os dois a editar o ficheiro, qual o comportamento do OneDrive? Cria um ficheiro para cada utilizador? Não. Ou fica apenas... Eu não fui para essas lógicas, mas essa é outra grande vantagem de trabalharmos com o OneDrive. Na realidade, podem estar a trabalhar em tempo real em conjunto no mesmo documento, com o controle de versões a ser garantido. Ok. Aliás, se forem utilizadores do Teams, fazem isso sem saber por trás. Tá bem? Quando partilhamos um ficheiro no Teams com uma pessoa, numa conversa, o que está a ser utilizado efetivamente é o OneDrive para guardar esse documento numa pasta específica dentro do OneDrive, que são ficheiros de conversas do Teams, da pessoa que partilhou o documento. E nós estamos na prática a partilhar o documento e a trabalhar em tempo real no documento. E, utilizando... Sendo dois, podem ser 2 ou 10, é igual. Sim, e utilizando na web e na versão desktop, portanto, exato. independentemente, todos podem utilizar no que quiserem. A partir do momento que fazia a partilha daquele documento com o Ricardo podia abri-lo no Word, estar a trabalhar, eu estar na versão web e via que o Ricardo estava a editar e onde. Igual. Então, portanto, são funcionalidades extremamente interessantes no dia-a-dia de trabalho, por isso é que aqueles 3 pontos são importantes. Nós hoje não abdicamos destas coisas e podemos fazê-lo de forma segura. Não é? Não estamos a ouvir, Carla. Sim, pode, por mim, estejam à vontade, sim. Então, o que devemos fazer quando um disco ou pena varia, em particular se tiver informação sensível? Pronto, aí já mandam as regras também da instituição, não é? Eu, por exemplo, eu sou obrigado a reportar de imediato esse facto, está bem? E naturalmente há procedimentos que têm que ser tidos em conta pela própria organização e que estarão documentados. Ricardo, se calhar aí passava para... Certo, sim, quer dizer, eu posso complementar apenas dizendo que quando...
A informação, se um disco variar ou se uma pena variar, a informação não desaparece. Eu lembro do outro lado, eu nem falei, pois eu nem falei, pois ok, a ideia é variar, eu nem sequer, Pois, já ele veio logo para o ser desaparecer, roubar, ou pronto. Ok, certo, sim, esse caso também se pode dar, mas de facto, quando avaria não há, digamos assim, não há uma perda necessária da informação, ou seja, a informação Exato. está no dispositivo. Se nós o devolvermos, se as instituições o devolverem, pura e simplesmente, se ele tiver informação sensível, depois a informação vai no dispositivo. E, portanto, esse é algo que temos que ter noção, consciência. A melhor forma é ficar com o dispositivo e garantir a destruição do mesmo. Isso não há dúvida nenhuma. É evidente que isso, em termos de contratos de suporte, pode implicar, se for para garantia, as garantias que permitem trocar o disco sem devolver são mais caras. Mas se a informação for sensível, é uma questão de avaliação do risco, digamos, do risco que se corre em potencialmente expor a informação versus o que tem que se pagar para garantir que ela é efetivamente destruída. Portanto, isso quando estamos a falar de informação sensível. Se estragar, se variar por simplesmente, depois não temos grandes soluções para recuperar o que lá está, a não ser ter um backup noutro sítio, né? Portanto, exato, é a única forma. Sim, eu é que estava aqui com o chip já no roubo, pronto, como falou. Ok, muito obrigado. Eu não sei se há mais alguma questão, Carla. Não? Então, se calhar, só se não se importar, eu ia aqui só dar-vos aqui uma... eu penso que me vão desculpar, acho que não é publicidade em si, é algo que acho que pode ser interessante para toda a comunidade. Para quem ainda não saiba, a Microsoft faz será a quarta edição de um evento que é promovido anualmente, que é o Building the Future. Aliás, o último Edu Day, que não foi neste modelo, foi feito precisamente na Universidade de Aveiro, em 2018, em maio, se não me engano, aí, de 2018. Portanto, o primeiro Building the Future com Edu Day foi em 2019, pois, e agora vamos para o quarto. O que aqui tem com este código QR, vocês têm, o Building the Future é um evento que marca a agenda da transformação digital em Portugal, é de 3 dias, o terceiro dia é só orientado para a educação, é o Edu Day, mas este convite que aqui vos deixo dá-vos acesso aos 3 dias online do evento. Portanto, se quiserem registar-se, tirar proveito do que irá por lá ser partilhado, tenho a certeza que darão tempo por bem investido. Da minha parte, então, obrigado. Ok. Paulo, muito obrigado por esta partilha e por a informação adicional que nos permite, de alguma forma, potenciar a tecnologia que já dispomos todos os dias e que às vezes está mesmo à nossa frente, podemos usar e que não estamos a usar, se calhar, de uma forma que nos facilitaria muito mais a vida. Portanto, obrigado por esta partilha. De facto, isto está bastante relacionado com o nosso tema. Já agora referir que, quer no caso da Microsoft, e o Paulo com certeza não se vai importunar se eu disser que há outros provedores de serviço, como a Google, que também tem soluções idênticas, é possível, o exemplo foi dado para o Windows, mas existem clientes para os vários dispositivos, Linux, Mac, para dispositivos móveis e, portanto, existem de facto os vários clientes e é uma forma de alguma forma, termos maior controle sobre a nossa informação, não só de a ter segura, no sentido em que temos mais do que um sítio e, portanto, temos aqui algumas estratégias de recuperação simples de usar, como ter depois também controle naquela componente da partilha, que é algo de facto extremamente importante, que é como é que nós controlamos, como é que sabemos onde é que a nossa informação anda. E, portanto, pareceu-me muito interessante e agradeço ao Paulo esta exposição e acrescentar isto, digamos, a nossa atividade e que é útil no dia a dia. Já agora também é importante referir que tudo o que aqui foi referido tem uma atuação de cada um de nós e, portanto, é importantíssimo o nosso papel e, portanto, não podemos partilhar pura e simplesmente e ignorar. Temos que partilhar com responsabilidade e fazer isso de uma forma responsável é o nosso papel. Eu ia só acrescentar que este webinar vai ficar disponível também junto aos anteriores e, portanto, eu vou partilhar aqui só, para finalizar, vai ficar disponível junto aos anteriores. O programa Protege o Teu Campus
está disponível neste endereço, mas procurarem Protege o Teu Campus na net, qualquer motor de busca irão ter aqui, e tem cá toda a informação relativa aos webinars que estão a ser feitos, portanto, a página é basicamente esta, portanto, estão aqui os vários webinars que já foram feitos e, portanto, podem aceder-lhes aqui atrás. O de hoje, é o terceiro, vai ficar disponível também, logo vai ficar esta gravação, mais a restante informação, incluindo a apresentação que o Paulo fez, e temos também a NAU, que tem um curso que era hoje o objetivo de lançar, que era Informação, Cópias de Segurança e Armazenamento e Destruição. Esse curso está na NAU, no programa, se forem nos programas, o programa que está cá, para já é o único, é o programa de sensibilização em cibersegurança da MetaRede, e portanto se clicarem neste programa, tem cá já os vários cursos. Eles vão sendo lançados ao longo do tempo e portanto só tem até hoje o terceiro curso que foi lançado hoje e está hoje disponível. Fica o convite para se inscreverem neste e nos anteriores, e já agora para assistirem a este e aos seminários anteriores. Do ponto de vista do programa, este é um programa que se vai desenrolar ao longo do todo o ano letivo. Nós estamos neste momento no terceiro módulo, no terceiro curso. É um programa que depois tendemos a melhorar, incrementar e no próximo ano repetir, quer para os novos utilizadores, quer para os atuais com digamos, versões melhoradas ou mais recentes desta informação, ou até módulos novos que possam fazer sentido. O curso, então, este webinar tem o curso 3 que está efetivamente disponível. Já vos falei da ferramenta de autoavaliação, fica aqui o pedido, ele foi partilhado no chat e eu vou partilhar de novo o link. Carla, tens aí o link, se puderes partilha de novo no chat para que eu agora não estou aqui com acesso direto. É um exercício próprio, que nos dará a nós algum conhecimento da situação geral, mas que dá em particular ao próprio um conhecimento muito mais, quer dizer, um conhecimento sobre quais são as suas práticas, os seus comportamentos habituais em termos de cibersegurança e como é que pode, e qual é o seu conhecimento. O inquérito ou esta ferramenta é anónima e, portanto, não ficam registados lá de cá dados sobre a vossa utilização, ou a vossa performance, o que quer que seja. E eu vou só dizer que também está hoje em curso a quinta etapa, a última etapa do CTF Internacional MetaRede. É feito pela Universidade de Aveiro, portanto, este último, ele foi internacional, foi feito em vários países. Portanto, hoje é a última etapa, começou às 13 horas e estará disponível até amanhã às 13 horas, portanto se tiverem alguém que goste de participar em concursos de Capture the Flag ou competições de Capture the Flag, pode participar, porque há prémios em todas as etapas e há prémios globais, mas há prémios em todas as etapas. Isto é também uma organização da MetaRede. Por hoje, de facto, não tinha muito mais para vos dizer, deixar apenas os agradecimentos a todas as instituições que nos têm apoiado e às pessoas, em particular, das várias instituições que têm contribuído para este programa ser um sucesso, que é o sucesso que está a ter, portanto, e esse sucesso é também graças a vós todos que participais ativamente e interessados neste programa, mas o trabalho é de facto colaborativo e é a forma que me parece mais adequada de nós podermos responder aos novos perigos que acarreta a transformação digital e a nossa vivência mais digital. Eu, da minha parte, não tenho muito mais a dizer. Não sei se algum dos colegas quer dizer, Carla, Paulo, se querem fazer alguma intervenção. Da minha parte, não, só espero que tenham dado efetivamente por bem emprego este tempo que aqui estiveram e que tenha correspondido às vossas expectativas. Qualquer coisa, o meu contacto está também no primeiro diapositivo, se puder ajudar, estejam à vontade. Sim, senhora. Pronto, então, agradecendo mais uma vez à Carla pela participação aqui no webinar, ao Paulo por esta excelente exposição, e como esta é a última sessão deste ano, portanto de 2021, aproveitava para desejar um Feliz Natal, umas boas festas, um bom ano de 2022 e votos de que o próximo ano seja mais seguro, quer em termos de segurança, de saúde, não é? Portanto, mas em particular que seja mais ciberseguro, que é o objetivo destes webinars.
continuamos a contar com todos e com mais, portanto, propaguem a informação ou a mensagem aos vossos colegas. Agradeço mais uma vez, uma boa tarde para todos. Muito obrigado. Obrigado, boa tarde, boas festas. Festas. Obrigado. Ok, vou terminar. Meus senhores, muito obrigado. Boa tarde. Obrigado, Paulo. boa tarde. Obrigado, Então. Carla. Falamos entretanto. Continuação. Obrigado. Obrigado.